Você está prestes a assistir ao maior teatro político dos últimos tempos. O STF afirma que precisa julgar Bolsonaro em breve para não impactar as eleições de 2026. Mas será verdade? Ou será que apenas desejam eliminar quem realmente tem chances de ganhar? Hoje vamos desmascarar essa farsa, expor a hipocrisia e mostrar como a democracia brasileira está sendo desprezada. Então já deixa o like, inscreva-se e venha comigo. A novidade dessa denúncia e do dia de hoje é que caiu o sigilo da delação do Mauro Cid. A gente vai trazer aqui ao longo do programa alguns desses trechos para a gente poder debater. O G1 levantou aqui, a Paula Paiva Paulo, está lá no meu blog no G1, o que o Cid conta das funções de cada um nessa trama golpista. Acho que isso é importante para a gente mostrar como eles definiam esse grupo. Então, esse aqui é o primeiro. O grupo moderado temia que radicais levassem Bolsonaro a assinar o que o Cid chamava de doideira. Aí eu queria mostrar para vocês como ele separa esses grupos. Ó. O Cid chamou, nessa delação premiada, homologada pelo Supremo, né, levantada pela Polícia Federal e agora com o aval da PGR, de conservadores, o senador Flávio Bolsonaro, o AGU, que era o advogado-geral da União, o Bruno Bianco, Ciro Nogueira e o brigadeiro Batista Júnior, que estava no comando da aeronáutica à época. Segundo Mauro Cid disse nessa delação premiada, esse grupo aconselhava Bolsonaro a se colocar como um grande líder de oposição e mandar o povo que estava nos quartéis para casa, ou seja, desmobilizar a turma ali que queria um golpe de Estado. O Cid também chamou de moderados, vocês estão vendo aqui em cima, ó, moderados, esses que acreditavam que o país estava passando por abusos jurídicos e não concordavam com o que o Cid chama de condução das relações institucionais, mas entendiam que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições. E aí ele diz que esse grupo se subdividia em dois. O primeiro grupo era formado por generais da ativa, que tinham mais contato com Bolsonaro, como o Freire Gomes, que era o comandante do Exército, o Arruda, do Departamento de Engenharia e Construção, o Teófilo, que era o comandante das operações terrestres, do COTER, e o Paulo Sérgio, que era então ministro da Defesa. O Freire Gomes, que à época era o comandante do Exército, como eu estou contando para vocês, o Cid deixa bem claro que achava ele um meio termo, mas depois ele diz que o Freire Gomes deixou claro, confirmou a sua posição contrária na reunião sobre qualquer tentativa de golpe de Estado, afastando essas articulações, tá? Então o próprio Cid diz isso também. Aí ele diz aqui, ó, que tinha um outro grupo de moderados que entendia que Bolsonaro devia sair do país. E eram Paulo Junqueira, empresário do agro, o Naban Garcia e o senador Magno Malta, que também transitava no grupo mais radical, mas acreditava que Bolsonaro deveria deixar o país. E aí, aqui, gente, entram os radicais, que também, segundo o Cid, se dividiam em dois grupos. No primeiro estavam o que ele chama de menos radicais, que queriam encontrar uma fraude nas urnas, e o Cid disse isso o tempo todo, que eles não acharam nada, tá? E era o grupo que mais pressionava Bolsonaro. Quem fazia parte do grupo? General Pazuello, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o Denicoli, major, né? E o senador Heinz. E aí tem uma ala mais radical no relato do Cid, a favor de um braço armado e que incentivava o golpe de Estado. Queria que ele assinasse decreto, acreditavam que quando o presidente desse a ordem, ele teria apoio do povo e do CACs, que são os colecionadores, atiradores e caçadores, né? Diz esse trecho da delação do Mauro Cid. E ele disse que esse não era um grupo organizado, mas eram pessoas que encontravam de vez em quando o Bolsonaro. Quem? Felipe Martins, assessor internacional de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, que foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, o senador Jorge Seife, também foi ministro de Bolsonaro, Gilson Machado, ex-Embratur, senador Magno Malta, que eu já citei, o deputado Eduardo Bolsonaro, um dos filhos de Bolsonaro, o general Mário Fernandes, que ocupava a secretaria executiva a secretaria-geral, né, interino, na verdade, e Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama. Então, Merval, acho que está bem claro, assim, se eu pudesse resumir o que diz a denúncia, a tentativa de golpe está aí, só não vê quem não quer. A Globo News e seus comentaristas da Verdade Absoluta anunciaram: o STF precisa julgar Bolsonaro ainda em 2025 para não contaminar as eleições de 2026. Mas espera aí,
Julgar o candidato que lidera as pesquisas não contamina as eleições? Ah, entendi. Contaminação para eles é deixar o povo decidir. Como a turma da toga já escolheu o vencedor de 2026, é melhor garantir que o principal adversário nem esteja na corrida. Tudo isso, claro, em nome da democracia. A verdade é que esse julgamento já tem destino certo desde que Lula foi solto. Foi um belo roteiro. Primeiro tiraram um adversário da cadeia para colocá-lo no Planalto. Agora precisam tirar o outro da disputa antes que o povo ouse votar errado outra vez. Não é uma eleição, é uma ópera bufa, com roteiro pré-aprovado pelos deuses da Suprema Corte. O cronograma é milimetricamente calculado, julgar Bolsonaro rápido para que ele seja condenado antes das eleições. Assim, quando os recursos chegarem, já será tarde demais. E depois reclamam quando o povo desconfia da justiça imparcial do Brasil. A pergunta que ninguém na grande mídia ousa fazer é: se esse julgamento é tão urgente, por que não trataram o caso do Mensalão e do Petrolão com a mesma pressa? Ah, claro, nessa época a democracia não estava em risco. Os parlamentares de oposição tentam reagir, mas são chamados de golpistas por questionarem a transparência do sistema eleitoral. Engraçado, né? O mesmo sistema que elegeu governadores e deputados do PL de forma limpíssima e cristalina, de repente vira um mar de suspeitas quando o resultado desagrada a turma do poder. Vai entender. E aí vem o clássico. Bolsonaro tentou implantar um regime autoritário. Sério? Em que ditadura um ex-presidente e seus aliados fazem coletivas de imprensa livremente dentro do Congresso? Em qual ditadura jornalistas chamam o líder opositor de genocida no horário nobre sem sofrer nenhuma consequência? O mais engraçado é que os mesmos que chamam Bolsonaro de autoritário aplaudem quando o STF censura adversários políticos ou manda prender opositores. Que coisa, não? E a imprensa militante? Ah, essa está tendo ataques epilépticos ao som das palavras eleições transparentes. O Otávio Guedes, por exemplo, praticamente espumou de ódio ao ouvir que a oposição quer mais segurança no sistema eleitoral. Para essa gente, querer mais transparência é um crime imperdoável. A única transparência que eles aceitam é aquela que revela o próximo passo do golpe branco contra Bolsonaro. No fim das contas, o que o STF quer é um julgamento de cartas marcadas, bem na cara de todo mundo, sem nem disfarçar. Eles dizem que vão acelerar o caso para não contaminar as eleições, mas a real intenção é simples: tirar Bolsonaro do páreo antes que ele vença novamente. Mas será que essa jogada não vai acabar virando um tiro no pé? Porque, ao invés de destruírem o mito, estão transformando Bolsonaro em lenda. E você, o que acha dessa palhaçada toda? Quer mais democracia ou prefere o teatro da toga? Comenta aqui embaixo, compartilha com todo mundo e se inscreve no canal, porque do jeito que vai, daqui a pouco só restam os blogs militantes para contar a história. Ah, e se não gostou, compartilha com seus inimigos, que a zoeira também faz parte do show. Até o próximo vídeo, se o STF deixar.